Oi, povo de Deus, graça e paz, mais um dia da nossa live do plano de leitura cronológica da Bíblia. Hoje nós vamos estar vivenciando o 44º dia. Já vão 44 dias, né, que nós estamos juntos lendo a palavra do Senhor, né? Então não desista, né? Quando você começou, você talvez não pensasse que chegaria até aqui, né? Então vamos lá, gente, vamos entrando, vamos dando a paz do Senhor. Tenho boas notícias sobre uma das intercessões que nós fizemos ontem, no final da nossa live, pela vida da irmã Ana Lúcia. Já eu estou compartilhando. Deus abençoe Zezé, Deus abençoe Lúcia Campos, Pri Rodrigues. Zezé hoje foi a primeira, né, Zezé? Luciene Duarte, Fernanda Dias, Marli Souza, Aline Lima, Moacir Rodrigues, Regina Vieira, Deus abençoe Marlene Lopes, Sônia Pimentel, Alessandra Lemos, Margarete Gomes, Bete Oliveira, Deus abençoe Sônia dos Anjos, Valéria Lima, Jussara Lobo, Wanda Salete, amém, a paz a todo mundo, viu, gente? Virgínia, Deus abençoe, a paz. Graça Monteiro, honras e glórias sejam dadas ao nosso Deus, amém? Rosane Breia, é muito bom poder estar aqui com você, tá? Eliane da Conceição, Ranúzia, Deus abençoe, Marlúcio Florencio, que o Senhor esteja abençoando a cada um de vocês, graça e paz. Eu não estou de aniversário. Eu não estou de aniversário não, gente. Postaram aí que eu estou de aniversário. É só 24 de abril. Hoje o meu esposo já chegou, viu, lá no Chile. Quero agradecer as orações, quando correu tudo bem, tá bom? Deus abençoe. Amém. Então, hoje, gente, nós vamos estar lendo os capítulos 14, 15 e 16 do livro de Levíticos. Eu quero sempre chamar a sua atenção para você perceber que as leis de Deus que estão sendo implantadas aqui nesse livro é para nortear o caminho do povo, para a gente não errar, né, o caminho. E o caminho, acima de tudo, é um caminho em direção a Deus, né? Lembrando que eles passaram 430 anos, né, de escravidão no Egito, muito contaminado pela cultura, pelos deuses e tudo mais. Então o Senhor está agora tirando o Egito do coração deles e colocando a presença de Deus, né? Então a gente vai ver aqui as leis sendo repetidas, as advertências, né, sendo chamadas a atenção mesmo, para que o povo não erre, né? E assim, ao invés de atrair maldição, atrai a bênção. Amém? Então nós vamos iniciar orando, mas eu quero aqui compartilhar com você que ontem nós oramos aqui, né, por duas pessoas, pela Marta Barbosa e pela Ana Lúcia, né, que foi secretária lá de Pilares, e ela mandou, né, um escrito aí no WhatsApp, né, para Vânia Lamosa, que é a ponte aí, né, dessa conversa, e ela mandou então um zap, né, escrito, que ela não tem palavras para agradecer a todos os servos e servas que entraram em intercessão por ela, desde o momento em que ela foi atendida de emergência e depois a internação, com até a possibilidade de fazer um cateterismo, um infarto confirmado. Um infarto confirmado, gente. E hoje a médica entrou na sala e disse, assim, tenho duas coisas a falar com você, né, duas coisas, notícias de grande alegria. A primeira é que nós fizemos agora uma nova bateria de exames e não há infarto. Você não teve infarto. E a segunda notícia é, você está de alta, né? E a Ana falou, realmente, né, não é que não há infarto, é que Deus operou. E agindo Deus, quem impedirá? Então, bendito seja o Senhor, né, que tem ouvido nossas orações. Nós que estamos aprendendo a palavra com a palavra, né? E graças a Deus que Deus operou aí na vida da Ana Lúcia
que Deus também opere na vida da Marta Barbosa. Afinal, né, quando Deus atende uma oração, Deus atende tudo que está dentro daquela oração. Glória e honra seja ao nosso Deus, que curou a Ana e que já foi para casa de alta. Médico, acho que não entende nada quando Deus age, né, gente? Coisa mais linda, por isso que eu amo o Senhor. Então vamos lá, gente. Já temos 49 pessoas aqui conosco. Então, das pessoas que me saudam aqui, né? Você vai sempre ver, depois que a gente terminar a live, um número maior de pessoas. Às vezes aqui para mim tem 69, 73, e depois tem 160, 170. E eu fico feliz, né, de ver que as pessoas estão buscando aprender a palavra, tá bom? Então, é tão legal isso que você pode botar lá o seu celular com um volume mais alto. Quando você faz um jantar, passa uma roupa, você vai ouvindo, né? Caso você não possa ouvir, né, mais cedo. Olha, tá aqui com a gente pastor Robson Alexandre e Joyce, esposa, bendito seja Deus. Estamos orando pela sua filha Rosa, tá, Robson? Glória a Deus por isso. Então vamos lá, gente. Olha aí, ó, Raquel Félix disse que Deus hoje também deu um livramento de morte aos sobrinhos. Não é isso que nós estamos pedindo? Que Deus dê livramento de morte, que Deus livre, que Deus guarde, né? E Deus está agindo, né, gente? Coisa mais linda. Aqui em Nova Iguaçu parece que o povo sumiu, desapareceu, foram arrebatados. Porque tudo quieto, parado, nunca tive tanta paz aqui nessa rua, gente. Gratidão, né? É a palavra, né? Oi, Robson, meu amigo, Deus abençoe sua vida. Gente, eu fui professora do pastor Robson, gente. Né? Olha isso, né? Fui professora do pastor Robson na escola dominical. Acho que eu fiz um bom trabalho, né, Robson? Porque você virou pastor também. Então vamos lá, gente, vamos orar. Pai querido, muito obrigado por esse dia que o Senhor nos deu. Obrigado por essas vidas que se unem com o mesmo propósito, Senhor, de ouvir e aprender a Tua palavra. Fala conosco, Senhor, em nome de Jesus, que a Tua palavra venha de encontro, Senhor Deus, ao nosso coração, em nome de Jesus, Pai. E que nós possamos aprender de Ti, que o Espírito Santo nos guie na leitura desta palavra. Estamos consagrando ao Senhor esse tempo, essa leitura e essa comunhão com o povo de Deus, para que o povo não pereça, porque o povo que não perece é aquele que conhece as Escrituras. Nós oramos entregando esse tempo nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém e amém. Hoje, gente, a gente vai orar já pelo retorno, né? Tem muita gente retornando, então pedir que Deus acampe os anjos e guarde, né? Mas então vamos lá, Levítico capítulo 14, tá bom? Lembrando que a gente está trabalhando aqui a lei de Deus acerca da lepra e do mofo. Duas coisas, amados, que podem matar, né? Uma casa com mofo, alguma coisa com mofo, pode fechar a glote da pessoa e a pessoa morrer asfixiada. E a lepra, não preciso nem comentar nada, nós vimos a gravidade e todo o procedimento. Alguém até postou aqui ontem, né? O cuidado de Deus com a nossa vida. É nos detalhes, gente. Com a nossa saúde, com a nossa vida, com tudo, né? Por isso eu até aqui deixei ontem uma advertência, né, gente? Se a gente está fazendo errado, está comendo errado, né? Está bebendo coisas que não deve beber, gente, conserta. É tempo do Espírito Santo. E ele tem que habitar num templo limpo, tá bom? Então vamos lá, capítulo 14, verso 1. O Senhor disse a Moisés: esta será a lei a respeito do leproso no dia da sua purificação. O leproso será levado ao sacerdote. Este sairá fora do arraial e o examinará. Se a praga da lepra estiver curada, o sacerdote mandará trazer para aquele que se houver purificado 2 aves vivas e puras, madeira de cedro, pano escarlate e isopo. O sacerdote mandará que se mate uma das aves num vaso de barro sobre águas correntes. Depois o sacerdote pegará a ave que ficou viva, a madeira do cedro, o pano escarlate e o isopo, e os molhará no sangue da ave que foi morta sobre as correntes, as águas correntes.
e aspergirá 7 vezes sobre aquele que há de purificar-se da lepra. Então o declarará puro e soltará a ave que ficou viva para o campo aberto. Aquele que tem de se purificar lavará as suas roupas, rapará todos os seus pelos, se banhará com água e estará puro. Depois entrará no arraial, porém ficará fora da sua tenda por 7 dias. No 7º dia, rapará todo o seu cabelo, a cabeça, a barba, as sobrancelhas, rapará todos os pelos, lavará as suas roupas, banhará o corpo com água e estará puro. No 8º dia, pegará 2 cordeiros sem defeito, uma cordeira sem defeito de 1 ano, 6 litros da melhor farinha para a oferta de cereais, amassada com azeite e separada, e separadamente 1 copo de azeite. O sacerdote que faz a purificação apresentará o homem que houver de purificar-se, e essas coisas diante do Senhor à porta da tenda do encontro. Pegará um dos cordeiros, e oferecerá por oferta pela culpa, juntamente com o copo de azeite. E os moverá por oferta movida diante do Senhor. Esse sentido do mover, do movimento, é transportar uma coisa para outra, né? O pecado sendo movido, sendo tirado, né? Então todas esse ritual, você vê que nós lemos aqui em uma das partes que a palavra fala que pegará o madeiro, aspergirá com sangue. Vai observando aí, amados, nos detalhes que Deus ele vai colocando aqui para gente, né? Apontando o dedo dele, né, invisível, mas real, para o que Jesus fez por nós, que foi, né, tirar o pecado da gente e mover esse pecado para ele. A gente vai ver um pouquinho mais na frente aqui também, tá bom? Então vamos lá. Depois, verso 13, depois matará o cordeiro no lugar onde são mortos os animais da oferta pelo pecado e do holocausto, no lugar santo, porque tanto a oferta pela culpa como a oferta pelo pecado são para o sacerdote, são coisas santíssimas. O sacerdote pegará um pouco do sangue da oferta pela culpa e o porá sobre a... Lembra que nós ensinamos isso na saída deles, né, do Egito? Pegará um pouco do sangue da oferta pela culpa e porá na ponta da orelha direita, no dedo direito, olha só, molhará, ele vai fazer isso, né? No polegar da sua mão direita e no polegar do seu pé direito. Lembra que eu expliquei? Do alto da cabeça à planta dos pés. Verso 15. Também pegará o copo de azeite e derramará um pouco na palma da mão, da própria mão esquerda. Molhará o dedo direito no azeite que está na mão esquerda e daquele azeite aspergirá com o dedo 7 vezes diante do Senhor, do restante do azeite que está na mão, e o sacerdote porá um pouco sobre a ponta da orelha direita daquele que tem que se purificar, sobre o polegar da sua mão direita e sobre o polegar do seu pé direito, em cima do sangue da oferta pela culpa. O restante de azeite que está na mão do sacerdote, ele porá sobre a cabeça daquele que tem que purificar-se. Assim, o sacerdote fará expiação por ele diante do Senhor. Você vê o cuidado de Deus, né? Primeiro com a saúde, depois com a purificação, por causa do pecado, por causa da culpa, né? E hoje a gente, infelizmente, vê uma prática, né, religiosa em que as pessoas não ligam mais para confessar pecado. Isso, infelizmente, é tão real que as pessoas não se importam, por exemplo, de faltar a Santa Ceia, né? Que é o memorial que ele nos mandou celebrar em relação justamente ao que ele fez por nós, todos os meses. Por quê? Todo o ano inteiro você está renovando a sua aliança com Deus, né? A unção de Deus vai sendo renovada também sobre a sua vida. Verso 19. Então o sacerdote fará a oferta pelo pecado,
fará expiação por aquele que tem que purificar-se da sua impureza, depois matará o animal do holocausto e o oferecerá com a oferta de cereais sobre o altar. Assim, o sacerdote fará expiação pelo homem e este ficará puro. Verso 21. Se for pobre e as suas posses não lhe permitirem trazer tanto, pegará um cordeiro para a oferta pela culpa, como oferta movida, para fazer a expiação por ele, e 2 litros da melhor farinha amassada com azeite, para a oferta de cereais, 1 copo de azeite, 2 rolinhas ou 2 pombinhos, segundo as suas posses, dos quais um será para a oferta pelo pecado e o outro para o holocausto. No 8º dia da sua purificação, trará isso ao sacerdote à porta da tenda do encontro diante do Senhor. O sacerdote pegará o cordeiro da oferta pela culpa e o copo do azeite e os moverá por oferta movida diante do Senhor. Então o sacerdote matará o cordeiro da oferta pela culpa, pegará um pouco do sangue da oferta pela culpa e o porá sobre a ponta da orelha direita daquele que tem de purificar-se, sobre o polegar do seu dedo direito da mão e do seu dedo direito do pé. Derramará um pouco do azeite na palma da própria mão esquerda e com o dedo direito aspergirá do azeite que está na sua mão esquerda 7 vezes. Ele ia fazer esse movimento aqui, ó, 7 vezes. Entendeu? Então, do azeite que está na sua mão, o sacerdote porá um pouco na ponta da orelha direita daquele que tem de purificar-se, no polegar da sua mão direita e no polegar do seu pé direito, por cima do sangue da oferta pela culpa. O restante do azeite que está na mão do sacerdote, ele porá sobre a cabeça do que tem de purificar-se, para fazer expiação diante do Senhor. Então, 7 vezes ele aspergiria, né? E depois o que sobrasse na mão, colocaria sobre a cabeça. Aí ele teria que oferecer uma das rolinhas ou um dos pombinhos, segundo as suas posses, será uma para a oferta pelo pecado e outra para o holocausto. Então, de acordo com a posse. Se tivesse posse, 2 novilhos. Se não tivesse, 1 novilho e 2 rolinhas, ou 2 pombinhos, né? Além da oferta de cereais, e assim o sacerdote fará expiação por aquele que tem de purificar-se diante do Senhor. Esta é a lei a respeito daquele em que está a praga da lepra, cujas posses não lhe permitem o que é preciso para a purificação. Então você vê que Deus, ele cuida tão bem da gente que ele cuida até da questão financeira, né? Como eu faria expiação se eu não tivesse condição para ter 2 cordeiros? Então o Senhor disse, pode trazer as rolinhas e uma quantidade menor de farinha, né? Mas ali a culpa era expiada. Você vê que o procedimento é o mesmo, né? Molhar a ponta direita do dedo da mão, né? Polegar e o polegar do dedo direito do pé. Então, agora vamos ver a respeito, porque a gente desde onde está falando da lepra, a contaminação, que é a purificação. Então, a lei a respeito do mofo numa casa. O Senhor disse a Moisés e Arão, quando vocês entrarem na terra de Canaã, que lhes darei por herança, e eu enviar a praga do mofo a alguma casa da terra que vocês passarão a possuir, o dono da casa fará saber ao sacerdote, dizendo, parece-me que existe algo como que uma praga na minha casa. Você vê que Deus está ensinando aqui, na nossa vida, a gente não ter pecado oculto, gente, né? Não, ninguém sabe, ninguém viu, ninguém sabe, mas Deus vê. O que adianta a gente esconder do ser humano se não pode esconder de Deus, né? A palavra está dizendo aqui que a pessoa, ela tinha que chegar para o sacerdote e dizer, parece-me
que existe algo como que uma praga na minha casa, né? Então, vamos lá agora no verso de número 36, né? Então, assim, só recapitulando aqui, nosso parêntese de ontem, né? Deus protege o seu povo. E Ele vai proteger a gente o tempo todo. E porque Deus está fazendo questão de mostrar isso, falar isso, é o princípio, é a lei que está sendo dada para eles aprenderem a viver uma vida na presença de Deus. Deus está tendo esse cuidado, gente, para que a gente possa confiar em Deus. Possamos, não importa se você entende ou não, ok? Se você entende ou não o que Deus está fazendo, mas você tenha que chegar e dizer, eu confio em Deus, tá bom? Então vamos lá, verso 36. O sacerdote ordenará que se esvazie a casa antes que venha para examinar a praga, para que não seja contaminado tudo que está na casa. Depois o sacerdote virá para examinar a casa e examinará a praga. Se nas paredes da casa há manchas esverdeadas ou avermelhadas e parecem mais fundas que a parede, então o sacerdote sairá da casa e a fechará por 7 dias. No 7º dia o sacerdote voltará e examinará a casa. Se notar que a praga se alastrou nas paredes da casa, ele ordenará que arranquem as pedras em que estiver a praga e que as lancem fora da cidade num lugar impuro. E fará raspar a casa por dentro, ao redor e o pó que houverem raspado também lançarão fora da cidade. Olha só, gente. Num lugar impuro. E depois pegarão outras pedras, pedras novas, e as colocarão no lugar das primeiras, e rebocarão a casa com outra argamassa. Né? Arranca, né, o que está contaminado, né? E coloca um novo fundamento, né? Agora traga isso para a vida espiritual, né? Não adianta ficar guardando pecado. Tem que ser arrancado, lançado no lugar impuro e trazer pedras novas, novos fundamentos. E isso é feito com a palavra, até na nossa vida, né? Que às vezes Deus vai precisar derrubar a parede aí, né? No nosso coração, nos nossos pensamentos. 43. Se a praga tornar a brotar na casa, depois de arrancadas as pedras, raspada a casa e de novo rebocada, então o sacerdote entrará e a examinará. Se a praga tivesse alastrado pela casa, há nela mofo, que se espalha, está impura. O sacerdote mandará, olha isso, o sacerdote mandará derrubar a casa, as pedras, a sua madeira, bem como todo o reboco da casa, e se levará tudo para fora da cidade no lugar impuro. Aquele que entrar na casa enquanto está fechada ficará impuro até a tarde. Também o que se deitar na casa terá de lavar suas roupas, e quem nela comer terá de lavar suas roupas. Você vê todo cuidado nos detalhes, né? Já falei que Deus é Deus de detalhes, né? Para que a contaminação não se espalhe. Porém, se o sacerdote entrar na casa e examinando, verificar que a praga não se alastrou pela casa, depois que ela foi rebocada, o sacerdote declarará pura, porque a praga está curada. Para purificar a casa, pegará 2 aves, madeira de cedro, pano escarlate e isopo, e matará uma ave num vaso de barro sobre as águas correntes, e depois pegará a madeira do cedro, o isopo, o pano escarlate e a ave que ficou viva, e a molhará no sangue da ave que foi morta, e nas águas correntes, e aspergirá a casa 7 vezes. Assim purificará aquela casa com o sangue da ave, com as águas correntes, com a ave que ficou viva, com a madeira de cedro e com o isopo e com o pano escarlate. Então soltará a ave que ficou viva para fora da cidade, para o campo aberto, e assim fará expiação pela casa, que ficará pura. Esta é a lei para todos os tipos de praga, de lepra, de micose, de mofo,
de roupas e das casas, da inchação, da pústula e das manchas lustrosas, que apontava para a lepra, para ensinar quando alguma coisa é pura ou impura. Esta é a lei a respeito da lepra. Olha bem, gente, né? Olha bem o cuidado de Deus. O que Deus está ensinando? Que o povo dele não pode ter contaminação, entende? Se está dentro da casa, vai lá e fala para o sacerdote. Parece que tem uma coisa impura dentro da minha casa. E o sacerdote faz a averiguação. Claro que nós estamos aqui falando da lei, quando Deus começa a estabelecer todo esse conceito de pecado, de culpa, né, de expiação, da bondade de Deus, né, do cuidado de Deus para que eles aprendam a confiar em Deus. Mas hoje, quem é que levou o nosso pecado? Foi Jesus. Ele levou. Mas nós temos a nossa parte de reconhecer se há ou não pecado. A gente não pode passar a mão em cima de pecado, gente. Né? Quer ouça, quer deixe de ouvir. Você precisa falar. Olha, eu sirvo a um Deus vivo, isso está errado e acabou a história. Né? Se ele ouvir, a pessoa ouvir, ela vai encontrar um caminho de conserto e de salvação. Mas se ela não ouvir, ela vai encontrar um caminho de maldição, gente. Né? Então, assim, eu já tive algumas ovelhas e que, assim, eram pais de filho, filha única, né? E nunca questionava, nunca ensinava, nunca admoestava, né? Ah, minha filhinha querida, que Deus me deu, não sei o quê. E um dia eu falei para um desses pais, né? Eu falei, olha, eu vejo o teu amor, teu zelo, teu cuidado, né? Com a sua filha. Mas a sua filha está fora dos caminhos do Senhor, casou até com um rapaz cristão de outra denominação e também está tirando o rapaz da igreja, porque ela não quer ir, ele não vai. Eu falei assim, você precisa falar, você precisa ensinar, né? O que adianta você cuidar tanto da vida, né, do seu filho ou da sua filha aqui nessa terra, que é passageira, e você não cuidar da eternidade, do que é eterno, né? Porque ela vai morrer um dia, ele vai morrer um dia, né? E aí vai morrer com salvação ou sem salvação? Porque a gente não quis falar para não se aborrecer. Quem ama disciplina. O próprio Deus, né, nos disciplina porque Ele nos ama. E Deus não é fácil em disciplina, na disciplina, não. Ele tiver que pegar pesado, Ele pega pesado, gente, né? Eu tenho muito cuidado quando eu entro numa casa, porque lembra que eles vão entrar numa casa, nas casas que eles vão entrar da terra prometida. Mas tinha inimigos poderosos morando naquela terra. E eles vão lá habitar. Eles vão lá habitar. E aí? Eles vão habitar em casas em que houve idolatria, né? Houve todo tipo de pecado. Então, o pecado era o que atraía a enfermidade. E eles iam morar nessas casas, né? E a gente, às vezes, muda de casa, ou Deus nos dá a alegria de comprar uma casa própria, mas a gente não ora, não consagra a terra. A gente não quebra, né, a maldição. Por que Deus falava do cordeiro, né, um que seria morto pelo pecado, o outro que seria morto pelo holocausto, né? Justamente por isso, porque quando você oferecia o cordeiro para o holocausto, né, você estava reconhecendo culpa, pecado. E o cordeiro que ficava vivo, que depois seria sacrificado, era preciso tocar na cabeça do animal. Ou seja, fazia a transmissão da culpa que estava na pessoa para aquele animal. E então ele era sacrificado. Por isso que ninguém, com exceção do sacerdote, podia comer do holocausto. Entende? Por quê? Porque o animal levava a culpa. Uma rolinha era morta. A outra era soltada num lugar distante, no lugar dos impuros. Para quê? Para que aquele animal carregasse a culpa para fora do arraial. Então você vê que o tempo todo Deus está explicando para a gente que pecado não pode ficar na nossa vida, né? E nós temos que ter essa sabedoria, né, de confessar pecado. Lemos o livro de Jó. Lembra como Jó fazia expiação pelo pecado dos seus filhos, porque ele se reuniu em festa e ele não sabia o que poderia ter acontecido, né?
precisamos orientar, sim, é verdade, né? A Elaine está botando aqui, orientar, exortar, né? Se for o caso, gente, né? Para que a pessoa ela guarde ali a palavra no coração. Eu já ouvi testemunho de pastores hoje famosos, pastores que estão nessas megas igrejas e tudo mais, e que foi criado no Evangelho, mas quando morou fora do país, né, para estudar, largou completamente o Senhor. E Satanás, ele vai usar, quando a gente cai, muito mais o ex-crente do que o descrente. Sabe? Para quê? Para poder ferir o coração de Deus. E esse rapaz era um rapaz que lá nos Estados Unidos, ele dava as maiores festanças, né? As maiores festas, né? Das fraternidades, regada a muita bebida, sexo, todo tipo de coisa que você possa imaginar. Ele era até famoso, ninguém perdia as festas que ele dava. Mas a mãe dele não cessou de orar. Ela estava aqui no Brasil orando por ele, orando sem cessar, né? Porque muito pode, por sua eficácia, a súplica dos justos. E aí o que aconteceu, gente? Ele estava dando uma festa, que seria a última naquele fim de ano, e ele estava dando a festa bombando no auge, todo mundo falando para ele, essa foi a melhor, essa foi a melhor. E ele escuta uma voz que antes, quando ele era convertido, juvenil, ele escutava, mas agora jovem, afastado do Senhor, não ouvia mais há muito tempo. E era o último ano dele, né? E ele escuta uma voz, né? Dizendo, o que você está fazendo aqui? E ele disse que aquela voz penetrou a alma dele tão forte que ele começou a procurar a porta de saída do lugar onde essa festa estava rolando. E as pessoas querendo falar com ele, né, tentando puxar ele para trás, e ele foi saindo daquele lugar, foi para o quarto dele, teve uma conversa séria com Deus, foi embora dos Estados Unidos, voltou para o Brasil, se reconciliou com Deus e hoje é pastor de uma das maiores igrejas aqui no Brasil, no Rio de Janeiro. Então, a gente precisa confiar. O tempo todo Deus está falando isso, né? Você sabe que seus filhos estão cometendo pecado? Confessa pecado por eles, sabe? Confessa, até que eles se arrependam e eles mesmos vão confessar os pecados, né? A gente precisa fazer isso, gente, né? Para salvar a próxima geração. Amém? Então vamos lá, capítulo 15. Impurezas do homem e da mulher. O Senhor disse a Moisés e a Arão: falem aos filhos de Israel e digam-lhes: qualquer homem que tiver fluxo seminal do seu corpo ficará impuro por causa do fluxo. Esta, pois, será impureza por causa do seu fluxo. Se o seu corpo vaza o fluxo, ou o seu corpo o estanca, e esta é a sua impureza. Toda a cama em que se deitar o que tiver fluxo ficará impura. E tudo sobre o que ele se assentar ficará impuro. Você vê que Deus bota assim muito claramente que tudo que é errado, ele contamina muito. Contamina o lugar que tu senta, contamina a tua casa, contamina, né, o lugar que a gente está. Quem tocar na cama dele terá de lavar suas roupas, se banhará em água e ficará impuro até a tarde. Quem se assentar sobre aquilo em que se havia sentado o homem que tem fluxo, lavará as suas roupas e se banhará com água e ficará impuro até a tarde. Quem tocar o corpo do que tem o fluxo, lavará as suas roupas e se banhará em água e ficará impuro até a tarde. Se o homem que tem fluxo cuspir sobre uma pessoa pura, essa pessoa lavará as suas roupas, se banhará em água e ficará impura até a tarde. Também toda a cela em que cavalgar o que tem fluxo ficará impura. Quem tocar alguma coisa que esteve debaixo dele ficará impuro até a tarde. E aquele que levar alguma dessas coisas lavará as suas roupas e se banhará em água e ficará impuro até a tarde. 11. Também todo aquele em que tocar o que tiver o fluxo, sem haver lavado as suas mãos com água,
lavará as suas roupas, se banhará em água e ficará impuro até a tarde. O vaso de barro em que tocar o que tem o fluxo será quebrado. Porém, todo vaso de madeira será lavado com água. Verso de número 13. Quando, pois, o que tem fluxo estiver puro dele, então, contados 7 dias para a sua purificação, lavará as suas roupas, banhará o corpo em águas correntes e ficará puro. No 8º dia, pegará 2 rolinhas ou 2 pombinhos e virá diante do Senhor à porta da tenda do encontro e os dará ao sacerdote. Este os oferecerá, um para a oferta pelo pecado e o outro para o holocausto. E assim, o sacerdote fará por ele expiação do seu fluxo diante do Senhor. Você vê que o tempo todo, Deus explica que primeiro é arrependimento, né? Então, a oferta da rolinha, do pombinho, né? Uma era oferecida pelo pecado e o outro pelo holocausto, né? Pelo perdão do pecado. Então, não há perdão de pecado sem arrependimento, gente. Isso não fica no automático. Ah, mas eu pensei que eu não devia ter feito, né? A gente sabe muito bem que há a diferença entre remorso e arrependimento. Remorso, você diz, ai caramba, eu não devia ter feito, né? Mas vai lá e faz de novo. Agora, o arrependimento dói, gente. Dói na alma, dói na mente. Você pensa, meu Deus, por que eu fiz isso? Trair sua confiança, dói, né? E se não doer, não provoca, né? O perdão verdadeiro, né? O perdão verdadeiro é fruto de um arrependimento verdadeiro, né? Então todo pecado ele é perdoado, mas ele, para ser perdoado, tem que passar, né, pelo arrependimento, né? Você tem que se arrepender do pecado, né, que cometeu. Verso 16 do capítulo 15. Quando um homem tiver emissão de sêmen, banhará todo o seu corpo com água e ficará impuro até a tarde. Toda a roupa e toda a peça de couro em que houver sêmen tem de ser lavada em água e ficarão impuras até a tarde. Se um homem tiver relação com uma mulher e tiver emissão do sêmen, ambos se banharão em água e ficarão impuros até a tarde. A mulher, quando tiver o fluxo de sangue, e se este for o fluxo habitual do corpo dela, estará 7 dias na sua menstruação, e quem a tocar ficará impuro até a tarde. Tudo sobre o que ela se deitar durante a menstruação ficará impuro, e tudo sobre o que se assentar ficará impuro. 21. Quem tocar no leito dela lavará as suas roupas, se banhará em água e ficará impuro até a tarde. Quem tocar alguma coisa sobre o que ela estiver assentado, lavará as suas roupas, se banhará em água e ficará impuro até a tarde. Era como se fosse uma pequena quarentena, né? De ter entrado em contato, né? Ou com aquele, o sêmen do homem, ou com o sangue menstrual da mulher, né? Também quem tocar alguma coisa que tiver sobre a cama ou sobre aquilo em que ela se assentou ficará impuro até a tarde. Se um homem tiver relações com a mulher e a menstruação dela tocar nele, ficará impuro por 7 dias. E toda a cama sobre que ele se deitar ficará impura. Quando uma mulher tiver um fluxo de sangue por muitos dias, fora do tempo da sua menstruação, ou quando tiver fluxo de sangue por mais tempo do que o habitual, todos os dias do fluxo ficará impura, como nos dias da sua menstruação. Então, lembra daqui da mulher do fluxo de sangue? Né? Nos evangelhos, lembra disso? Então, imagina, aquela mulher, por todos os dias da vida dela, ela era considerada impura. E olha aqui, né? O verso 26 diz assim, ó, toda a cama que ela se deitar durante os dias do seu fluxo será como a cama em que ela se deita na sua menstruação. E toda coisa sobre que se assentar ficará impura, conforme a impureza da sua menstruação. Quem tocar estas coisas ficará impuro, portanto, lavará as suas roupas, se banhará em água e ficará impuro até a tarde.
Porém, quando lhe cessar o fluxo, então se contarão 7 dias e estará pura. No 8º dia pegará 2 rolinhas, 2 pombinhos, trará o sacerdote à porta da tenda do encontro. Então o sacerdote oferecerá uma oferta pelo pecado e a outra pelo holocausto. O sacerdote fará por ela expiação do fluxo da sua impureza diante do Senhor. Verso 31. Assim, vocês separarão os filhos de Israel das suas impurezas, para que não morram nelas, ao contaminarem o meu tabernáculo que está no meio deles. E aí, assim, esse verso 31 nos faz entender, amados, que a gente pode até não entender a vontade de Deus, a lei de Deus, os critérios de Deus. E também não estamos aqui para questionar o Todo-Poderoso. Mas as leis de Deus são, amados, para nos ajudar a confiar mais nele. E, ao estabelecer a lei, ele estabelece um vínculo de confiança, de confiarmos no Senhor. E a nossa obediência a esses mandamentos, a essas orientações de Deus, amado, vai trazer bênção sobre a nossa vida. Entende? Então, quanto mais você obedece, mais a bênção do Senhor se estabelece sobre a sua vida. Por isso o Senhor falou, né, se vocês obedecerem, né, separando os filhos de Israel das suas impurezas, o meu tabernáculo, né, não vai ser contaminado, porque o meu tabernáculo está no meio de vocês. Né? O tabernáculo era o símbolo da presença. A nuvem não se afastava, né? Durante o dia era uma nuvem, né, que sombreava o local, dando descanso, e à noite era uma coluna de fogo. Então a presença não se apartava, né? Verso 32. Esta é a lei a respeito daquele que tem o fluxo, daquele que tem emissão de sêmen e que por causa dela fica impuro. Da mulher em sua menstruação, daquele que tem o fluxo, seja homem ou mulher, e do homem que se deita com a mulher impura. Então eram cuidados com a saúde, né? Que hoje a gente não vê o mundo mais ter esse tipo de cuidado, né? Como nós falamos aqui, os cuidados de Deus quando a mulher tinha bebê. Lembra quando nós lemos sobre isso, né? E que era um resguardo para a menina, era o dobro, né? Do que era ali para o menino, e todo o cuidado, né, que era preciso crer. E como nós, gente, não somos obra do acaso, né? Tem gente que gosta de pensar que veio do macaco, eu vim do Senhor, né? Então, como nós não somos obra do acaso, a gente precisa, né, olhar para esse manual, que é o manual da nossa criação. E a gente precisa observar, para que não haja, né, impureza no nosso meio e essa impureza venha atrair mais enfermidade. Então vamos agora, né, para o capítulo 16. É o último de hoje. O Senhor falou a Moisés depois da morte dos filhos de Arão. Não está esquecido, hein? Olha aí. Quando estes chegaram diante do Senhor e morreram. Morreram porque trouxeram, lembra, fogo estranho para o altar do Senhor. E o Senhor disse a Moisés, diga a seu irmão Arão que não entre no santuário a qualquer hora, para dentro do véu. Quer dizer, no santuário, no Santo dos Santos, no lugar santíssimo. Diante do propiciatório, que era aquela tampa da arca, que está sobre a arca, para que não morra. Porque aparecerei na nuvem sobre o propiciatório. Então, assim, um parênteses aqui, o que Deus está falando? Que Arão sabe que perdeu os filhos, está na cara. Os filhos morreram porque trouxeram fogo estranho ao altar do Senhor. Mas o que Deus está nos alertando aqui é que a gente precisa entrar na presença de Deus, entendendo que é um privilégio estar na presença de Deus. Não vá a um culto, não vá à sua igreja de má vontade. Não vá ao culto ou à igreja, né? Ah, mas é para o meu pastor ver que não, depois fica me cobrando, né? Não, gente. Vá buscar a presença.
Vá, porque o Senhor te ama. E ele quer cuidar de você. E é um privilégio estar na presença de Deus. E para isso, amados, para a gente poder estar na presença desse Deus, nós temos de fazer da forma certa. Nós não podemos fazer da forma displicente e até irreverente que os filhos de Arão fizeram. Porque você viu que aquilo atraiu a ira de Deus. Na tampa do propiciatório, lembra que eu expliquei a você? Tinha 2 anjos, né, de ouro, que suas asas, né, elas se juntavam, mas tinha um meio aqui, ó. Tinha um meio, as asas se juntavam. Então, quando a presença de Deus vinha, ela descia justamente aqui nesse meio. Descia, a glória de Deus descia entre as asas dos anjos. Não era nada que o homem pudesse fazer. Vinha do céu, descia entre as asas dos anjos. Aí a glória de Deus se manifestava, né? Então, o que na verdade, os filhos de Arão tentaram fazer foi trazer uma fumaça falsa, uma presença falsa. Sabe? Hoje eu sou das antigas, porque afinal de contas eu já tenho 60 anos, né? Mas eu fico pensando, gente, que hoje a gente substitui o brilho da glória de Deus, o brilho da presença de Deus, com essas luzes de palco. Não é mais altar, é palco. Com jogos de luz, com fumaça. Eu, particularmente, me sufoco com essas fumaças, gente. Eu me sufoco. Agora, a fumaça da presença de Deus, da glória de Deus, isso nunca me sufocou. Isso me enche. É essa fumaça que eu quero sentir. E hoje, esse show pirotécnico, né, faz com que as pessoas sejam movidas no seu emocional. Mas será que move o espiritual? Né? Será que a gente está vendo reforma de conduta? Será que a gente está vendo santidade ao Senhor? Lembra que na peça do sacerdote, ele trazia aqui, ó, uma placa de ouro imprensada aqui, ó, marcada a palavra santidade ao Senhor. Quer dizer, a santidade, ela é visível, gente, né? Ela não é por causa de uma roupinha de manga comprida ou um terno e gravata, mas a santidade está em tudo que você é, em tudo que você faz. E esse verso aqui, o verso 2 do capítulo 16, vai nos mostrar como que Deus está instruindo particularmente Arão. Ele está dizendo, ó, teus filhos fizeram isso. Você ainda tem 2 filhos e você. Não entre na minha presença, dentro do véu, né? Não entre ali, para que você não morra. Porque só podia entrar ali quando Deus mandava, né? Então vamos lá, verso 3. Mas é assim que Arão deverá entrar no santuário, com um novilho para a oferta pelo pecado e um carneiro pelo holocausto. Ele vestirá a túnica sagrada de linho, terá as calças de linho sobre a pele, porá cinto de linho na cintura e se cobrirá com a mitra de linho. São as vestes sagradas. Banhará o seu corpo em água e então porá essas vestes. Da congregação dos filhos de Israel, pegará 2 bodes para a oferta pelo pecado e um carneiro para o holocausto. Arão trará um novilho da sua oferta pelo pecado e fará expiação por si e pela sua casa. A entrega do novilho pelo pecado de Arão não era só por ele, também era pela sua casa. Verso 7. Também pegará os 2 bodes e os porá diante do Senhor, à porta da tenda do encontro. Tudo Deus vê. Tudo Deus vê. Lançará sorte sobre os 2 bodes. Uma sorte para o Senhor e a outra para o bode emissário. Arão fará chegar o bode sobre o qual cair a sorte para o Senhor e o oferecerá por oferta pelo pecado. Mas o bode sobre o qual cair a sorte para o bode emissário será apresentado vivo diante do Senhor para fazer expiação por meio dele e enviá-lo ao deserto como bode emissário. Quer dizer, ele levava o pecado, né? Verso 11. Arão fará chegar o novilho da sua oferta pelo pecado,
fará expiação por si e pela sua casa, matará o novilho da sua oferta pelo pecado. Pegará também de sobre o altar o incensário, cheio de brasas de fogo diante do Senhor, e 2 punhados de incenso aromático bem moído, e trará para dentro do véu. Porá o incenso sobre o fogo diante do Senhor, para que a nuvem do incenso cubra o propiciatório que está sobre a arca do testemunho. Assim, Arão não correrá o risco de ser morto. Ele pegará um pouco de sangue do novilho e com o dedo o aspergirá sobre a frente do propiciatório, e diante do propiciatório aspergirá 7 vezes o sangue com o dedo. Verso 15. Depois matará o bode para a oferta pelo pecado, que será para o povo. Não era só a expiação pelo pecado de Arão e sua família. Começava pelo sacerdote, mas era sobre todo o povo. E eles faziam isso, uma vez por ano. Trará o sangue do bode para dentro do véu e fará com esse sangue como fez com o sangue do novilho, e o aspergirá no propiciatório e também diante dele. Assim fará expiação pelo sangue por causa das impurezas dos filhos de Israel e por causa das suas transgressões e de todos os seus pecados. Fará o mesmo pela tenda do encontro que está com eles no meio das suas impurezas. Ninguém poderá estar na tenda do encontro quando Arão entrar para fazer a propiciação no santuário, até que ele saia. Depois de feita a expiação por si mesmo, pela sua casa e por toda a congregação de Israel, então sairá para junto do altar que está diante do Senhor e fará a expiação pelo altar. Pegará um pouco do sangue do novilho e do sangue do bode e o porá sobre os chifres do altar ao redor, e do sangue aspergirá com o dedo 7 vezes sobre o altar, o purificará e o santificará das impurezas dos filhos de Israel. Depois de fazer a expiação pelo santuário, pela tenda do encontro e pelo altar, Arão fará chegar o bode vivo, porá as 2 mãos sobre a cabeça do bode, e sobre ele confessará todas as iniquidades dos filhos de Israel, todas as suas transgressões e todos os seus pecados, e os porá sobre a cabeça do bode. Depois enviará o bode ao deserto pela mão de um homem à disposição para isso. Assim, aquele bode levará sobre si todas as iniquidades deles para a terra solitária, e o homem soltará o bode no deserto. Então lembra que eram 2 bodes, um pela oferta da culpa, o outro ficava vivo. Depois Arão pegava as 2 mãos, colocava na cabeça do bode, de forma que quando o pecado fosse confessado, o bode recebesse todos aqueles pecados confessados. E aí o bode era soltado em terra desértica, para longe daquele arraial, com a culpa pelo pecado. Verso 23. Depois Arão virá a tenda a tenda do encontro, despirá as vestes de linho que havia usado quando tinha entrado no santuário, e ali os deixará. Banhará o seu corpo em água no lugar santo e porá as suas roupas. Então sairá e oferecerá o seu holocausto e o holocausto do povo, e fará expiação por si e pelo povo. Também queimará a gordura da oferta pelo pecado sobre o altar. E aquele que tiver levado o bode emissário lavará as suas roupas, banhará o seu corpo em água e depois entrará no arraial. Olha, mano, é para deixar o pecado lá e ele nem pensar em voltar. Era levado para longe, no deserto. E até a pessoa que levava, ela quando voltava, ela tinha que se purificar para o pecado não entrar no arraial. Olha isso, gente, meu Deus, E aqui, verso 27, mas o novilho e o bode da oferta pelo pecado, cujo sangue foi trazido para fazer expiação no santuário, serão levados para fora do arraial, o couro, a carne e o excremento deles serão queimados. Aquele que o queimar, lavará as suas roupas, banhará o seu corpo em água
e depois entrará no arraial. Né? Verso 29. Isso lhe será por estatuto perpétuo. No 7º mês, aos 10 dias do mês, vocês se humilharão e não farão nenhum trabalho, nem o natural da terra, nem o estrangeiro que peregrina com vocês. Porque naquele dia se fará expiação por vocês para purificá-los, e vocês serão purificados de todos os seus pecados diante do Senhor. É sábado de descanso solene para vocês, e vocês se humilharão, é estatuto perpétuo. Aquele que for ungido e consagrado para oficiar como sacerdote no lugar de seu pai, é que fará expiação, havendo posto as vestes de linho e as vestes santa. Olha aqui que eu falo que Deus, ele é Deus de detalhe, né? Então não vai vestido de qualquer maneira, não. Quando essa pessoa fizer ali o sacrifício lá no altar, tem que estar vestido adequadamente como as vestes que são do sacerdote. Fará expiação pelo santuário, pela tenda do encontro e pelo altar, e também fará pelos sacerdotes e todo o povo da congregação. Isto lhe será por estatuto perpétuo, para fazer expiação uma vez por ano pelos filhos de Israel, por causa dos seus pecados. E Arão fez como o Senhor havia ordenado a Moisés. Amém, gente? Você está entendendo que todo esse trabalho de Deus, e repete, e volta a repetir, diz o que tem que fazer, né? A Elaine botou assim, coitado, né, do carneiro, do bode, né? Mas, gente, e Jesus? Né? O cordeiro sem mácula, que deu a vida dele por nós e carregou os nossos pecados. E entenda que tudo isso é Deus apontando para Jesus, sacrifício vivo, agradável e aceitável a Deus, né? Porque o sangue de bodes, o sangue de cabritos, o sangue de cordeiro, nada disso era suficiente, até porque o povo seguia pecando, né? Da mesma forma em que a gente despreza o sangue de Jesus quando a gente prefere o pecado ao invés de obedecer, né? Então a gente precisa olhar para dentro do livro de Levítico e entender todo o trabalho de Deus só para nos salvar, todo o trabalho de Deus para pagar esse preço do resgate pela nossa vida. Você entende que nós estávamos miseravelmente condenados à morte? Mas Jesus, que aceitou entregar sua vida por nós, né? E Deus, que aceitou abrir mão do Filho, né? E, gente, isso é maravilhoso. Se você é crente, você tem que sair dessa leitura bíblica mais crente ainda, mais fortalecido ainda, entende? E mais determinado a não largar Deus de forma nenhuma. Posso perder o mundo todo, mas não perco a salvação que meu Jesus me deu, né? Então que a gente possa honrar mais tudo que Jesus fez por nós, e que nem o sangue desses animais era suficiente, né? Você vê que algumas partes dos animais Deus mandava queimar do lado de fora, né? Ou Deus soltava, né, o animal lá no deserto, né? Mas assim, eu quero que a gente entenda, né, que Deus está trabalhando aqui as regras, as normas, os estatutos, os mandamentos, para que a gente, andando em obediência, nós possamos viver em novidade de vida, na presença de Deus e em santidade, para que o pecado não tenha, né, domínio sobre nós, né? Que a gente seja grato, isso mesmo, né, Sônia dos Anjos, que a gente seja grato a Deus pelo que Ele fez. Estávamos condenados e Ele nos salvou, amém? Então, hoje é terça-feira, amanhã vai terminar o nosso propósito, né, de estarmos intercedendo, mas Deus deu tanto livramento, Deus ajudou tanto, né? Hoje a gente está aqui louvando a Deus pela cura da Ana Lúcia, né? Que um diagnóstico de infarto e cirurgia, né, foi totalmente mudado, né? Amém. Silvio Faria. Ok.
Vamos orar então aqui agora, tá? Gente, às vezes que passa, ainda mais que a letrinha aqui é pequena, eu estou no celular, mas quando eu estiver orando, entre em concordância aí comigo. Mesmo que eu não saiba o nome da pessoa, porque passou aqui muito rápido, você fala aí com Deus: Senhor, eu estou junto, numa só voz de oração com a pastora Marisol, e eu estou intercedendo por tal pessoa. Deus vai ouvir o seu clamor do mesmo jeito que Ele ouve o meu. Amém? Oremos ao Senhor. Pai querido, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, porque nós estamos hoje nesta terça-feira, feriado, mas também, Senhor, amanhã, quarta-feira, chamada pelos homens de cinza, né? Para nós, Senhor, não tem nada disso. Não tem nada disso, porque nós não festejamos carne. Nós, pelo contrário, confessamos o pecado. E nós estamos aqui, meu Deus, quebrantados diante do Senhor, pedindo perdão pelo pecado dessa nação, dos nossos governantes, dos nossos prefeitos, que, Senhor Deus, para terem voto, Senhor, eles acabam fazendo aliança com as trevas. E, Senhor, entregam a cidade na mão de demônios, mas enquanto o teu povo estiver na terra, nós não entregaremos a terra na mão de Satanás. Queremos te agradecer pelos livramentos, queremos te agradecer, Deus, pela paz, queremos te agradecer pela cura extraordinária da Ana, que nem sequer vai passar mais por cirurgia, Senhor. Em nome de Jesus, meu Pai, quero orar pela vida, Senhor, de 2 alunos, Senhor, que estão, Senhor Deus, com problemas, Senhor Deus, de leucemia. Senhor, vai ali, Senhor, toma o Bento e o Gabriel na tua mão. Senhor, 6 anos, meu Pai. Senhor, eu estou dando uma ordem no mundo espiritual com a igreja, para que essa leucemia saia do corpo dessas crianças e desapareça. Perdoa o pecado, Senhor, dos seus pais, Senhor, e joga por terra toda a enfermidade, esse diagnóstico, cancela, Jesus, e cura essas crianças, Senhor, que não tem culpa, Senhor, dessa enfermidade, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, meu Pai, toma, Senhor, a vida da Shirley nas tuas mãos, cura ela, meu Pai. Eu sei que tu está tratando, tem algo aí que tu está tratando, meu Deus. Mas faz ela entender o que o Senhor quer falar e cura ela para que ela glorifique e exalte o teu nome, Senhor. Arranca essa enfermidade do corpo dela, Pai. Em nome de Jesus, muda diagnóstico, Senhor. Hoje eu estou decretando essa palavra. Muda os diagnósticos, Senhor. Para que o diagnóstico de enfermidade, de enfermidade gravíssima, faça os médicos dizer: não há nada, volte para casa. Senhor, em nome de Jesus, meu Pai, toma a vida da Marta Barbosa nas tuas mãos. Não temos notícia hoje dela, mas, Senhor, que ela ouça a tua voz. Chama ela: Marta, Marta, desperta desse coma. E em nome de Jesus, que ela abra os olhos para a vida e para te exaltar, Senhor. Seja com todas as pessoas que estão agora dando nome de pessoas enfermas, Senhor. Em nome de Jesus, toma a vida do Silvio. Vai estar passando amanhã por uma cirurgia de amputação. Senhor, tu pode mudar isso da noite para o dia, Senhor. Da noite para o dia. Senhor, faz fluxo sanguíneo começar, Senhor, a irrigar essa região gangrenada. Faz isso, meu Pai. Porque se Lázaro estava morto, já cheirava mal. E o Senhor ordenou: Lázaro, vem para fora, e Lázaro obedeceu. Senhor, que essa região gangrenada comece agora, em nome de Jesus, a irrigar sangue. E os médicos tenham que cancelar essa cirurgia, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. E eu rogo por o Brasil, de norte a sul, de leste a oeste, pelo Rio de Janeiro, por Nova Iguaçu, Senhor, por toda a Baixada Fluminense. Senhor, faz parar toda a fúria do inferno, espírito de roubo, espírito ladrão, de furto, espírito de droga, de prostituição, de lascívia. Faz parar esse mal, meu Pai. Em nome de Jesus, que vidas sejam curadas, que vidas sejam libertas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor, em nome de Jesus, não baixamos a guarda, não entregamos a terra na mão de Satanás. Pelo contrário, decretamos que o Senhor reina. Toma, Senhor, nas tuas mãos a Rosa, Pai. Oh, meu Deus santo,
é a filha do teu servo, Senhor, o pastor Robson. Senhor, se tu quiseres, Deus, ela nem precisa passar por essa cirurgia. Envia sobre ela a unção da cura, em nome do Senhor Jesus Cristo. O Senhor mandou orar pelos familiares dos pastores. Eu estou orando pela Rosa. Envia sobre ela a cura, em nome de Jesus, meu Pai. Senhor, guarda a vida dos teus servos, das tuas servas, Senhor. Em nome de Jesus, eu repreendo todo espírito de dengue. Eu repreendo todo espírito de Covid. Já falaram que os casos de Covid triplicaram e anunciaram que depois do carnaval vai aumentar mais ainda. Mas eu cancelo essa palavra em nome do Senhor Jesus Cristo. O que o Senhor falou que ia parar está se cumprindo. E não para voltar, meu Deus, em nome de Jesus. Perdoa os pecados da nação brasileira, da lascívia, da prostituição, do adultério, das drogas, do vício. Todo pecado que durante esses dias contaminou a terra, meu Deus, nós confessamos o pecado desta nação. Senhor, e te pedimos perdão. Senhor, assim como Arão confessava o pecado de Israel, eu confesso o pecado da nação brasileira, de norte a sul, de leste a oeste, para que teus filhos e filhas não tenham que pagar o preço desse pecado. Santo Deus, em nome de Jesus, Senhor, vem sobre nós, limpa essa terra, Pai, limpa esta terra, meu Pai, em nome de Jesus, e abençoa o povo que espera e confia no Senhor. Eu confio no Senhor, nós confiamos no Senhor. Que tu seja exaltado, glorificado, magnificado em todas as igrejas que se chamam pelo teu nome, na igreja metodista, na primeira região eclesiástica. Senhor, sara a nossa igreja, sara a nossa terra. Colocamos tudo nas tuas mãos, Pai, e não baixamos a guarda. Nessas 24 horas da terça-feira e amanhã, quarta-feira, que o Senhor haja com mão forte e braço poderoso. Oramos em concordância, ligando no céu e na terra, pelo poder e na autoridade que há no nome que está acima de todo nome, o nome de Jesus. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. Amém, gente. Continue orando ainda, tá, gente? Lembrando que as torres de oração foram comando de Deus. Orar pelos pastores e as famílias pastorais, né? E todos os membros da igreja metodista. Então, quem está na torre, não baixa a guarda não, tá, gente? Vamos continuar orando até quarta-feira, tá ok? Deus abençoe a vida de vocês. Deus seja com cada um, amém? E em nome de Jesus, creia na palavra, porque a palavra é de Deus, né? E viva as bênçãos que a palavra traz sobre a vida de quem obedece, tá? Beijo grande aí no seu coração. Deus abençoe e até amanhã. Amanhã estaremos lendo Levítico 17, 18 e 19. Beijo. Fique na paz do Senhor. Amém?